Olá, estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso Leia Poesia, Encante Filhos e Alunos. Essa é a nossa aula bônus. E essa aula vai versar sobre este livro, Os Bichos no Céu. E aí vocês podem se perguntar por que eu escolhi Os Bichos no Céu de Odilo Costa Filho. Então aí vocês estão vendo a imagem desse escritor, que é nosso conterrâneo maranhense, portanto, nasceu em São Luís. Eu vou dar mais dados sobre ele nessa aula, mas eu quero dizer também que a minha escolha se deu pelo fato de essa obra ter sido publicada na mesma época, com diferença de 2 anos, sim, parece. Com diferença apenas de 2 anos, ela foi publicada na mesma época de A Arca de Noé, de Vinícius de Moraes. Então, Odilo Costa Filho, assim como Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes, Henriqueta Lisboa, foram os autores que têm esse papel histórico na produção literária voltada para a criança brasileira, em que eles já eram escritores reconhecidos pela crítica, com vários livros publicados para o público adulto, quando publicaram obras que se tornaram obras, eu diria, clássicas, né, de literatura infanto-juvenil voltada para crianças e para adolescentes. Então, Os Bichos no Céu têm esse papel histórico. Mas também tem outra razão, é que os personagens são bichos, assim como a Arca de Noé. Então tem esse traço comum, une Vinícius de Moraes e Odilo Costa Filho, que é esse papel histórico, mas também a temática escolhida por ambos os autores, que tangencia esse universo infantil. Então, vamos conhecer alguns dados sobre o nosso autor, porque é muito importante, né, que as crianças saibam, que o leitor saiba algo sobre quem escreve, quem está por trás da obra. Então, Odilo Costa Filho nasceu em São Luís, em 14 de dezembro de 1914, e morreu no Rio de Janeiro em 20 de agosto de 1979. Ele foi formado em Direito, diplomata, exerceu o papel de diplomata, prosador, poeta e jornalista. E ele tem um papel muito importante na imprensa brasileira, na medida em que ele é reconhecidamente um jornalista que modernizou a imprensa brasileira, porque a sua vivência em jornais importantes do Brasil, nessa época em que ele viveu, foi uma espécie de divisor de água na modernização da imprensa brasileira, né, da forma de se fazer o jornalismo. Ele pertenceu a algumas academias, as mais importantes, como, por exemplo, a Academia Internacional da Cultura Portuguesa, ele foi adito cultural em Portugal, a Academia Brasileira de Letras, a Academia Maranhense de Letras e a Academia Piauiense de Letras. Ele tinha uma ligação muito forte com o Piauí também, porque a sua esposa, Nazaré, que exerceu um papel importantíssimo na vida dele, porque ela era uma companheira, não foi só mãe dos filhos e esposa de Odilo Costa Filho. Ela era uma espécie de companheira. Aliás, ela exerceu um papel fundamental de companheira nos seus projetos culturais. Segundo consta em vários relatos, em várias informações biográficas sobre esse casal, a sua casa no Rio de Janeiro era aberta à intelectualidade da época. Então, dizem que as portas estavam sempre abertas para músicos, poetas, gente conhecida, escritores bastante conhecidos, mas também aqueles que não tinham ainda o espaço, e o casal abria as portas para essas pessoas. Então, eles eram muito queridos na cidade do Rio de Janeiro. E ela também, ela era uma artista, porque ela que ilustrou esse livro, Os Bichos no Céu. Então, Odilo Costa Filho teve um reconhecimento imediato, praticamente, quando começou a publicar as suas obras em prosa e poesia. Ele foi reconhecido por ninguém menos que Manuel Bandeira, Jorge Amado, Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade. Todos eles
reconhecia nesse escritor um potencial estético imensurável e reconhecia sua obra como de excelente qualidade. Inclusive, Carlos Drummond de Andrade, ele escreveu um soneto para Odílio Costa Filho que está aqui na capa desse livro. Pois bem, em que pese todo esse reconhecimento de que sua obra é uma obra de muita qualidade, ele é pouco estudado. Ele não é muito estudado no seu estado, nas universidades, né? Eu vejo pouca gente lendo Odílio Costa Filho. Eu já tive a oportunidade de falar dele, de ler poesias dele no Instagram, livraria.graúna, e também ao escolher essa obra para fazer parte do nosso curso Leia Poesia, Encante Filhos e Alunos, tem esse intuito de divulgar sua obra. É um tributo que eu faço a Odílio Costa Filho. Então, suas obras foram Graça Aranha e Outros Ensaios, A Faca e o Rio, Tempo de Lisboa e Outros Poemas, Maranhão, São Luís e Alcântara, Cantiga Incompleta, Os Bichos no Céu, A Vida de Nossa Senhora, Notícias de Amor, Poesia, Boca da Noite, Poesia, Um Solo Amor, antologia poética, e uma obra póstuma que eu tenho o prazer de ter na minha biblioteca, que é a Poesia Completa de Odílio Costa Filho. Inclusive, esse livro está incluído, obviamente, e que foi publicado em 2011. Pois bem, tem um dado curioso sobre uma dessas obras escritas por Odílio Costa Filho, que é A Faca e o Rio, que foi publicada em 1965. Além de ter sido traduzida para o inglês e alemão, fizeram um filme homônimo dirigido por um cineasta holandês, Georges Sluizer, não sei se estou pronunciando corretamente, e esse filme chegou a ser representante brasileiro que disputava o Oscar de melhor filme estrangeiro no ano de 1974. Ele foi escolhido, porém não foi o indicado, mas a sua escolha já foi uma espécie de premiação, porque o filme é considerado, dentro da história do cinema brasileiro, como um filme muito importante para a época. Inclusive, tem uma curiosidade que eu gostaria muito que vocês soubessem, que é cenas desse filme com a Ana Miranda, uma escritora cearense que já escreveu sobre o Gonçalves Dias, que é o livro Dias e Dias. Então, cenas desse filme foram feitas aqui na cidade de Caxias, Maranhão. Pois bem, então vocês podem ver que os dados biográficos do autor de Os Bichos no Céu mostram a sua importância e a necessidade de se conhecer mais sobre esse autor. Então vamos a alguns dados sobre a obra, que é o objetivo, que é o objeto da nossa aula bônus. Os Bichos no Céu foi publicado em 1972 e as ilustrações são de Nazaré Costa, como já disse, a esposa de Odílio Costa Filho. O livro está inserido na linha do realismo lúdico. E isso significa o quê? O real é representado pelos animais, aqui apresentado com as suas características, as cores das penugens, os comportamentos. E o lúdico, ele é representado pelo espaço, como uma espécie de personagem, que é o céu, onde tudo se passa entre os bichos e os personagens que aparecem. Então, as interações entre esses animais e os personagens estão na linha do lúdico, né, em que tudo é possível. E como é que se dá o dinamismo poético dessa obra? Pelos sons e ritmos, pelo nonsense, pelo humor. Então, nesse sentido, nós vamos fazer destaque nas duas linhas que nós fizemos também quando analisamos os poemas de A Arca de Noé. Ou seja, nós vamos ver a obra no nível da expressão e no nível do conteúdo. No nível da expressão, só para lembrar, são as escolhas que o poeta faz para que a obra alcance
a literariedade que a caracteriza. Então, nós vamos ver que Odílio Costa Filho lança mão de rimas externas, intercaladas, usa uma linguagem coloquial, assonâncias e aliterações, e ele faz escolhas lexicais e lança mão de recursos estilísticos como o animismo, né, dos personagens. E isso imprime expressividade, isto é, tudo concorre para aquilo que nós chamamos de literariedade. Da mesma forma que essa literariedade, esse potencial estético, ele concorre para a fruição poética. Quando você, pai, mãe, professor, estiver lendo com os alunos e as próprias crianças estiverem lendo, né, quando elas experimentarem essa fruição estética, aquilo que a gente chama de gozo estético, nós também podemos estender essa experiência na medida em que, após a leitura, as crianças podem escrever pequenos textos. Melhor dizendo, as crianças podem escrever pequenos textos, podem desenhar a partir dos poemas, podem criar maquetes, mas também podem fazer performances poéticas. Tudo isso constituem-se recursos para alimentar mais ainda o imaginário das crianças e estender essa experiência, essa fruição estética advinda da leitura dos poemas que eu vou apresentar, que são uma espécie de aperitivo para que você depois procure ler a obra toda. Esse livro não tem uma publicação mais recente, mas você encontra em vários sebos do Brasil, basta acessar a internet. Pois bem, no nível do conteúdo, nós podemos dizer que os bichos apresentados nos poemas são descritos com características próprias, porém, eles prefiguram pessoas como se tivessem sentimentos e anseios. E assim sendo, ainda no nível do conteúdo, os elementos fantasiosos e nonsense formam uma espécie de fio condutor que tangencia o universo infantil, assim como a Arca de Noé. E um dos traços mais enfáticos, né, de todos os poemas, nós podemos afirmar que é o diálogo com a religiosidade. Mas pensam que isso compromete a qualidade estética da obra? Não, porque ele conjuga essa realidade, essa religiosidade, melhor dizendo, também com elementos da literatura popular, como nós podemos constatar no poema A Andorinha, em que Jesus cola as suas asinhas, e isso remete àquela narrativa muito conhecida, aliás, um dos contos mais conhecidos na literatura oral mundial, que é A Festa no Céu, em que a tartaruga cai e Nossa Senhora junta os caquinhos, e por isso que a tartaruga tem o casco todo remendado. Aqui quem junta as asinhas e cola quando a andorinha cai é Jesus. Da mesma forma, alguns poemas, como A Borboleta, por exemplo, dialoga com a mitologia grega. No poema de Odílio Costa Filho, a borboleta não gosta das suas cores e quando se mira nas águas do lago se acha feia. Então aqui você tem um diálogo inverso com o mito de Narciso, que ao contrário, ele é muito vaidoso e ele se acha tão belo que não resiste à tentação, porque ele não pode se olhar nas águas e quando se olha, de tão embevecido fica que se afoga. Então você tem aí uma inversão, vamos dizer assim, mas é um diálogo tanto com a literatura oral, como já disse no poema Andorinha, como com essa literatura clássica. E tudo isso torna a obra rica no momento de explorar, de conversar com as crianças sobre os poemas, porque isso enriquece, né, o repertório cultural da criança. Pois bem, como anuncia o título, o céu funciona como uma espécie de um espaço lúdico que potencializa as ações descritas, narradas nos poemas. Tudo é possível no céu,
em que os bichos protagonizam momentos de angústia, enfrentam problemas, brincam no céu, se relacionam com outros personagens, santos, mas também pessoas comuns. Então, enquanto espaço idílico, o céu, como essa espécie de personagem, né, de todos os poemas, ele se apresenta, ele é descrito, ele é apresentado pelo eu poético como um espaço acolhedor, onde o real é fronteiriço ao imaginário, para significar reconstrução, amizade, solidariedade e esperança. E assim sendo, feito essas análises do ponto de vista da expressão, que é como a linguagem se expressa nos poemas, e do ponto de vista do conteúdo, quais as mensagens, quais as temáticas abordadas nos poemas, nós vamos então apresentar 5 poemas dessa obra. E nós vamos começar com os coelhinhos. Iam 2 coelhinhos andando apressados para o céu, com medo de serem caçados. E também com medo de passarem fome, pois quando não dorme, o coelhinho come. E ainda tinha os filhos que a coelha esperava. O céu era longe e a fome era brava. Jesus riu com pena, fez brotar na lua para eles florestas de cenoura crua. Então nós temos aqui uma temática em que um problema sério, que é a fome, é solucionado, né, de uma forma muito interessante, porque cenoura é a comida predileta dos coelhos. Vamos então mostrar aqui a ilustração de Nazaré Costa. As ilustrações são singelas, porém são lúdicas, são criativas, eu diria, apesar da simplicidade. E agora vamos ao segundo poema, que é Dolores e os Gatos. Andava um gatinho num campo lilás, largado sem dono como tantos mais. Pegando-o no colo, a velha Dolores deu-lhe seu carinho, lhe curou as dores. Era pobre e seca, porém dividia com os bichos o pouco do pão que comia. Passava até fome. Vai Jesus e atrás com seus gatos todos para o céu lilás. Observem que essas ações aqui vividas pelos gatos, né, e pela Dolores, essa personagem que não tinha muito, mas ela era muito generosa. Ela tinha aquilo que a gente fala tanto hoje, que é a empatia. É fundamental se colocar no lugar dos outros. Então fica aí disponibilizado um assunto muito interessante e urgente a ser discutido com as crianças em todos os tempos, mas parece que hoje é mais urgente. Vamos então à ilustração de Dolores e os Gatos. Você tem aí uma roupa toda austera, ela já era uma senhora, né? E os gatinhos coloridos nesse céu, né, que é acolhedor e que traz, e parece que todos os problemas são solucionados, uma vez chegando no céu. E vamos ao outro poema, A Onça. Um dia eu lhes conto? Não lhes conto nada. Quis subir ao céu uma onça pintada. Estava morrendo de arrependimento? Ou queria apenas ver o firmamento? Todos os bichinhos tinham medo dela. Onça? Nem pintada, nem preta ou amarela. Vai Jesus menino, deu-a a São Francisco. Virou num gatinho chamado Curisco. Eu achei muito interessante esse poema, primeiro porque ele dialoga também com as famosas narrativas que são divulgadas como contos populares, em que a onça é temida por todos os
outros animais da floresta. São várias as narrativas. Eu mesmo tenho um livro de recontos sobre essa temática em que a onça é enfrentada, é ludibriada pelo macaco, pela raposa, enfim, são muito conhecidas essas obras em que os enredos trazem a onça como a temida, feroz, mas é ludibriada pelos outros animais. Aqui há uma inversão de papéis, né? Há uma mudança de comportamento. Eu disse que Odílio Costa Filho, em seus poemas, se relaciona muito com as narrativas que nós conhecemos como contos populares, né? Eu mencionei ainda agora a história da tartaruga que cai do céu, e eu faço também um reconto dessa narrativa nesse livro, Festa no Céu e Outros Contos. E a onça está aqui em todos os 3 contos, narrativas de autores, de contadores caxienses, em que eu reconto as 3 histórias da onça, e o livro se chama Espertezas e Artimanhas do Camarada Macaco, em que o macaco vence em todas as pelejas com a temida onça. Portanto, nós temos aqui a onça, nos meus recontos, ela é ludibriada, e aqui ela muda de comportamento pelo poder que tem Jesus de tangenciar a bondade de todos os seres humanos, e com os bichos não seria diferente. Então você tem aqui disponibilizado, né, a mudança de comportamento como possibilidade, né, se nós quisermos conversar com a criança sobre essas questões, né? Pois bem, aqui nós temos a ilustração em que, como o poema remete a São Francisco, nós temos aqui a figura, né, de São Francisco. Me parece que o nome Curisco tem a ver com a história também de Lampião, que tinha como um cangaceiro dos mais ferozes, que se chamava Curisco, e o fato de ele ser uma onça muito boazinha agora, que não faz mal a ninguém, com esse nome, me parece uma espécie de brincadeira, né, do Odílio Costa Filho com esse personagem tão temido. E agora nós vamos ler São Roque e os Cachorros. Caminhou São Roque a pé pelos morros e várzeas da terra, juntando os cachorros, já velhos ou doentes, sem osso e sem lar, para oferecer-lhes um grande jantar. São Pedro zangou-se. Isso não se faz. Jantar de cachorro no céu é demais. Jesus disse: Roque é quem tem razão. Pedro riu-se e logo deu-lhes vinho e pão. Então nós temos aqui disponibilizado o cuidados que os seres humanos devem ter com os animais. Fica aí uma lição muito importante. Nós vimos que ela é necessária, principalmente no dia de hoje, quando tem tantos animais abandonados. E aí a ilustração que eu acho idílica, muito expressiva, né? E que a criança pode também fazer outros desenhos. E agora, o Tatuzinho, nosso último poema, aqui disponibilizado para que você, pai, mãe, professor, leia com os seus filhos e com as crianças em sala de aula. Então vamos lá, o Tatuzinho. Ia um tatuzinho pelo céu nevoento, cavando um buraco lá no firmamento, porque o tatuzinho não gosta de entrar pela porta aberta, prefere cavar. Mas São Pedro viu e ficou zangado, por causa de um bicho ter o céu furado. Jesus pequenino viu também e riu, no portão florido um buraco abriu. Olha que linda essa ilustração. Simples, porém muito, vamos dizer, chamativa ao olhar da criança. Ela é simples, mas ela é lúdica e tem a ver com o universo infantil, né? Se você
Você que lida com criança sabe que criança adora fazer esse tipo de desenho, né? Então, nós temos aí a brincadeira como temática. O próprio poema permite a gente pensar assim, que nada de ficar chateado com essas coisas que não só as crianças fazem, como os animais também fazem. Os gatinhos adoram mexer nas coisas da gente, os cachorros adoram roer as coisas da gente, mas que tal levar na brincadeira? Então é isso que o poema permite pensar e conversar com as crianças sobre esse olhar leve, que leva as coisas que podem parecer sérias na brincadeira. Então, nós temos aí uma condensação das temáticas que os 5 poemas abordam, e eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula bônus, porque a ideia foi exatamente fazer uma espécie de ensaio de leitura com 2 grandes escritores que escreveram obras muito importantes para a criança. É um pontapé inicial. A forma que você tem de começar é uma das formas, né? Podem ter outras, obviamente, mas essa é a forma que eu considero muito interessante pela qualidade das obras, pela importância dos autores, para você, pai, mãe, professor, começar a ler poesia com crianças. Porque eu continuo reforçando a tese de que ler literatura humaniza, e é muito importante para fazer com que as nossas crianças tenham uma história de leitura afetiva e efetiva. E é isso. Obrigada.